Mukomere Imana amashyi. Ayo mashyi ntabwo angana n'abantu baraha bafite ibiganza mu bihuze. Ababyeyi bavugirize Imana impundu. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Muito obrigado, que Deus abençoe-vos todos. Yesu ashimwe cyane. Jesus seja glorificado. Abafite Bibiliya murambure Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Os que têm suas Bíblias podem abrir e vamos juntos ler a palavra do Senhor. Bifuza ko tuganira ijambo ry'Imana. Eu quero para partilharmos a palavra de Deus, Dufite topic ivuga ngo que tem como tópico: ubugingo buruta byose. a vida eterna é maior que qualquer coisa. Topic iravuga ngo ubugingo buruta byose. Tópico diz que a vida eterna é maior do que qualquer coisa. Twifashishe ibyanditswe byera Juntos vamos ler a santa palavra de Deus mu gitabo cya Yobu no livro de Jó, igice cya 2 umurongo wa 6. capítulo 2, do versículo 6. Turaza gusoma ahantu hatandukanye Iremos ler diversos sítios, ariko hose turabihuza n'igihe dufite. mas vamos tentar conciliar tudo isto com o nosso tempo. Umushumba twabivuganye. Yobu igice cya 2 ku murongo wa 6 Vamos ler o livro de Jó, capítulo 2, do versículo 6. haranditswe ngo Uwiteka abwira Satani ati, dore ari mu maboko yawe, keretse ubugingo bwe gusa ube ari bwo wirinda. Amen. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa porém a sua vida. Amém. Bongere dusome muri Yobu 27 Mais uma vez vamos ler no mesmo livro, capítulo 27, ku murongo wa 3. do versículo 3. Yobu 27 ku murongo wa 3 Jó, capítulo 27, do versículo 3. haranditswe ngo ubugingo bwanjye buracyari buzima kandi umwuka w'Imana niwo utuma mpumeka. Tuvuge ngo amen. A palavra de Deus diz: enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus no meu nariz. Amém. Kongere dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo Vamos ler o Santo Evangelho de Jesus Cristo, uko bwanditswe na Luka o Santo Evangelho segundo Mateus, igice cya 12 ku murongo waho wa 15. do versículo 12, capítulo 12, versículo 15. Uwo murongo umwe wa 15 niwo turi busome, turasoreza ku ndi murongo umwe uri mu byahishuriwe Yohana. Vamos ler aqui, depois vamos terminar no livro de Apocalipse. Muraza kubyihanganira nubwo dusomye henshi ariko ntago bisobanura gutinda. Vão pacientar por estarmos a ler muitos trechos, mas vamos tentar ser curtos. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya 12 ku murongo wa 15 haranditswe ngo arababwira ati, mwitonde kandi mwirinde kwifuza kose, kuko ubugingo bw'umuntu butava mu bwinshi bw'ibintu bye. Amena. Lucas, capítulo 12, do versículo 15. A palavra de Deus diz o seguinte: e disse-lhe, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Amém. Dusoreze mu byahishuriwe Yohana Vamos terminar igice cya 20 no livro de Apocalipse, capítulo 20, ku murongo wa 15. do versículo 15. Ibyahishuriwe Yohana 20:15. Apocalipse 20, 15. haranditswe ngo kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe muri cya gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri iyo nyanja yaka umuriro. Tuvuge ngo Imana ihaturinde. Hari ushaka kujayo? Tuvuge ngo Imana ihaturinde. E aquele que não foi achado no livro da vida
foi lançado no lago de fogo. Que Deus nos cuide de não irmos a este lugar. Amen. Amém. Ndanezerewe kubana namwe Estou feliz por estar com vocês hoje. kandi uyu munsi niho mbaye umushitsi. E hoje aqui nesta casa eu sou visitante. Indi minsi yose nzaba ndi umusangwa. Depois de hoje já não serei mais visitante. Ijambo ry'Imana riravuga ngo A palavra de Deus nos diz, muri Kristo Yesu em Cristo Jesus, nta muyuda nta mugiriki. não existe o judeu ou o grego. Twese turi bamwe muri Kristo Yesu. Todos nós em Cristo Jesus somos um. Haleluya. Aleluia. Iyo tumaze kuvuga topic Quando falamos do tópico, biba bivuze ngo ibintu byose twasomye quer dizer que tudo que nós lemos turabihuriza mu ijambo rimwe gusa vai se conciliar numa única palavra rivuga ngo ubugingo. que fala da vida eterna. Ubugingo A vida eterna buruta byose. é maior do que qualquer coisa. Reka mbabwire mu ncamake ubugingo Deixe-me vos dizer em breve. ni umuntu uba mu ndi muntu. É alguém que convive dentro de outra pessoa. Paulo yakundaga gukoresha iryo jambo cyane O apóstolo Paulo costumava muito usar essa palavra. akavuga ngo nubwo umuntu wacu w'inyuma agenda asaza Ele dizia que por mais que o nosso homem exterior vai envelhecendo, ariko umuntu w'imbere mas o homem interior, arushaho kugenda bamusha. ele se renova a cada dia. Yavugaga ubugingo. Ele falava ou referia-se da vida eterna. Abashumba iyo bagiye gushingura umukristo Quando os pastores vão enterrar um cristão, bafata itaka cyangwa indabo eles pegam no pó, na areia, bakegera imva e aproximam na urna, bagafata indabo cyangwa itaka pegam nas flores ou na areia, bakavuga ngo umubiri usubiye mu itaka risubiye mu gitaka e dizem que o pó retorna ao pó. ariko ubugingo bwagiye kuyabutanze. Mas o espírito retornou para aquele que o deu. Cyo ni ikimenyetso ko abantu babiri batandukanye Isto é o sinal de que duas pessoas já estão separadas. kandi buri wese akaje iwabo. E cada qual retornou para sua morada. Haleluya. Aleluia! Ikimenyetso ko iwabo w'umubiri atari mu ijuru O sinal que o corpo não vive no céu. uzabigerageza umere nk'usimbutse. Uma vez podes tentar fazer um salto. Umubiri uzakubwira ngo uri kunjyana ahatari iwacu. O corpo vai te dizer que não estás a me levar onde não é minha morada. Umubiri uzongera ukumanure. O corpo por si só vai descer. Ariko umeze nk'umanutse Mas se desceres umubiri biraworoheye. com gravidade, simplesmente o corpo desce. Byoroheye umubiri Se kumanuka saltares. Então é mais simples ariko descer kuzamuka birawukomereye. do que subir. O corpo não pode subir. Kuko iwabo w'umubiri ni muta. Porque a morada do corpo é na terra. Ariko kandi ubugingo nabwo E a vida eterna, o espírito, biragoye ko wacukura itaka ukabushiramo. é difícil cavar uma cova e meter o espírito naquela cova. Mpamvu Kristo yazutse Cristo, por ter ressuscitado, nuko yari umunyabugingo. é porque ele era o dono da vida. Haleluya. Aleluia! Niyo mpamvu twizera ko abapfuye bizeye bazazuka. É por isso que nós cremos que aqueles que morreram crendo em Cristo vão ressuscitar. Nuko bapfanye ubugingo. É porque eles morreram com a esperança da vida eterna. Haleluya. Aleluia! Ndagira ngo mbabwire bene data Eu gostaria de vos dizer, irmãos, kimwe mu bintu byinshi nkundira Imana das coisas que eu tanto amo a Deus. mfite ibintu bibiri bihagarariye ibindi. Eu tenho dois motivos que me fazem amar a Deus muito. Muvuge ngo amen mbabwiremo kimwe. Digam amém e eu vou vos dizer quais são essas coisas. Ikintu cya mbere nakundiye Imana Primeira coisa que me faz tanto amar a Deus ni ukuntu itashize ijuru ku isoko ngo irigurishe. é por Ele não ter colocado o reino dos céus no mercado para ele estar vulnerável à venda. Ngo ivuge ngo kuja mu ijuru naya Então quer dizer que ir para o reino dos céus cyangwa shambure naya.
chambre icyumba, abo muri VIP naya, abahasanzwe naya, nk'uko bagira mu mastade akomeye. Para entrar no reino dos céus, não é em departamentos de dizer que não, este é o lugar dos VIPs, este é o lugar dos grandes ou dos pequenos, não. Imana ishira ijuru ku isoko, Se Deus colocasse o mercado, o céu vulnerável no mercado, yari kubirya abakire gusa. somente os mais poderosos é que poderiam entrar nos céus. Imana ishira ijuru ku isoko, Se Deus colocasse o reino dos céus no mercado, abakire ntibari kujya birirwa baza gusenga. os ricos e os grandes não teriam motivos para ir à igreja, orar a Deus. Bari kujya birirwa bashaka ifaranga, Iriam simplesmente sempre procurar pelo dinheiro bakabwira abakene ngo mwe muje gusenga twe tuzarigura. e diriam aos pobres que vocês vão para a igreja, vão orar, nós vamos comprar. Ariko Imana kuko ari umukozi w'umuhanga, Mas porque Deus é um sábio, yaryestaye ku rwego rukomeye, Ele organizou isto de uma forma muito poderosa, bisaba ko umukene ashaka ijuru nk'uko umukire nawe arishaka. que da mesma forma que o pobre busca pelo reino, é da mesma forma que o rico também busca pelo reino. Kandi umuntu utazaba mu ijuru, E quem não vai ter o privilégio de entrar no céu, aho azaba yarabaye hose, não importa onde tenha vivido ou a vida que tenha passado, ibyo azaba yarariye byose, tudo que tenha comido, azababara kuko atabaye mu ijuru. vai se entristecer tanto por não herdar o reino dos céus. Kandi umubabaro wose umuntu azaba yarababaye mu isi, Toda tristeza que alguém poderá ter passado na terra, nagera mu ijuru quando chegar nos céus, ntabwo azongera kuwibuka ukundi. não vai se recordar nem um dia. Hari ibintu bizaba itorero rimaze gutaha, Há coisas que vão acontecer depois da igreja ser elevado para o reino dos céus. simbifurije ko muzasigara ngo mubibone. Eu não quero que vocês fiquem para ver essas consequências. Hazaba urugomo rukomeye cyane, Haverá um tempo de muita lamentação, itorero rya Kristo ritaje. tribulação terrível depois da igreja entrar nos céus. Hari agatabo kavuga impanda y'imperuka, Há um livro que fala da trombeta do fim. harimo amagambo ameze nka komantere Existem palavras lá como comentários bagereranya itorero niritaha, que comparam como o mundo será depois da igreja ser elevada para os céus. bakavuga ngo abantu babiri bazaba baryamye ku buriri bumwe, Dizem que duas pessoas estarão a dormir na mesma cama. ngo umwe azagenda undi asigare. Um será levado e o outro ficará. Ibyo na Yesu yarabivuze muri Matayo, O próprio Jesus falou disto no livro de Mateus. ariko muri ako gatabo karavuga ngo Mas neste livro dizem, ngo umugore azaba ahetse umwana, a mulher estará carregando seu filho no colo, kuko umwana ari marayika, porque a criança é um anjo. ngo umwana ave mu mugongo wa nyina A criança vai sumir das aje costas mu ijuru, e vai entrar no reino dos céus. ngo nyina kuko atakijijwe asigare mu isi. Por a mãe não ter sido salva, vai ficar na terra. Amagambo ateye ubwoba kavuze, As palavras terríveis que não falou, karavuze ngo ibaze muri mu ndege, o comentário diz, imagine estando no avião. indege igeze hejuru y'inyanja, O avião por cima do mar, umupilote ari umukristo, o piloto sendo um cristão, akazahita aja mu ijuru indege akayireka. e logo entrar no reino dos céus e o avião, Abagenzi bazaba bari muri iyo ndege, os passageiros que estiveram naquele avião, murumva bizabagendekera bite? imaginem como é que será deles. Pilote ukijijwe yahise aja mu ijuru, O piloto cristão foi elevado para os céus. hazaba impanuka nyinshi. Haverá muitos acidentes. Ibaze shoferi w'imodoka, imodoka yafashe iri muri 80 cyangwa mu ijana, Imagine um motorista do carro que está em 100 km por hora ku muvuduko de velocidade. ahamanuka, Ele está numa descida. shoferi akijijwe O motorista é um cristão. agahita aja mu ijuru, E logo ser elevado para os céus. abagenzi bari muri iyo modoka
como é que vai ser para os passageiros daquele carro? hazaba impanuka nyinshi. Haverá muitos acidentes. Mbifurize ko muzazamukana n'itorero, Eu desejo para todos vocês serem levados com a igreja. ntimuzasigare mutazareba Que akaga não kazabaho. fiquem para ver essa tribulação terrível. Umwami Yesu abidufashemo. O nosso Senhor Jesus nos capacite nisso. Mukwiriye kumenya amakuru hakiri kare, É necessário saber desta informação ainda cedo, kugira ngo umuntu wese amenye uko yitegura. para que cada um saiba como se organizar para esse dia. Ndagira ngo mbibutse ko twahawe igihe gihagije cyo kwitegura. Eu quero vos dizer que fomos dados tempo suficiente para se preparar. Ntimuzifate nk'abatarabonye igihe cyo kwitegura, Não se comporte como aqueles que não tiveram este privilégio. kandi umwuka wera yaraduteguje. E o Espírito Santo, enquanto Ele tem nos preparado sempre. Imana ntihabwe icyubahiro. Nosso Deus seja louvado. Ayo magambo avugiwe mu matwi yanyu, Estas palavras que são ditas aqui, kandi ubitekerezeho ushaka igisubizo. reflita nelas e procure uma resposta. Imana ntihabwe icyubahiro. Nosso Deus seja louvado. Reka tuvuge aho twasomye. Vamos falar de onde iniciamos a nossa leitura. Iki gitabo cya Yobu, No livro de Jó, abana mu gakiza ntibagikunda, os mais novos na salvação não gostam, ariko abakristo bakomeye mas os cristãos maduros, bakuze, grandes espiritualmente, iki gitabo ni cyiza cyane. este livro é um livro maravilhoso. Iki gitabo bamwe bacita igitabo cy'ibigeragezo, Outros chamam deste livro, livro das tentações. ariko kandi ni n'icy'ibisubizo. Ao mesmo tempo, é o livro da resposta. Iki gitabo cya Yobu O livro de Jó, cyanditswe mu bice bitatu, escrito aqui no capítulo 3, nubwo gifite ibice 42. tem 3 partes, apesar de ter 42 capítulos. Igice cya mbere cy'iki gitabo A primeira parte deste livro cyerekana ko mu isi harimo umukiranutsi. mostra que no mundo existe um justo. Iyo umuntu gukiranuka byamunaniye, Quando alguém não consegue ser justo, abona nta bakiranutsi bariho. pensa que não há sequer um justo. Iyo umuntu gukiranuka byamunaniye, Quando alguém não consegue ser santo, agenda abaza abandi ngo mbese mwe mwabishobora. vai perguntando aos outros, vocês podem conseguir, vocês podem aguentar. Ariko kino gitabo cya Yobu Mas este livro de Jó cyerekana ko mu gihugu cya Usi mostra-nos que na terra de Uz hariho umuntu witwa Yobu. havia um homem chamado Jó. Yari umukiranutsi, Ele era justo, utunganye, justo e santo, wubaha Imana, que obedecia a Deus akirinda ibibi. e cuidava-se do mal. Ubwo rero gukiranuka nibikunanira, Quando não conseguir ser justo, ntuzagire ngo bose não byarabananiye, pense que todos desconseguiram, kuko mu ishuri habamo uwa mbere, porque na escola existe hakabamo o n'uwa primeiro nyuma. e existe também o último. Iyo ubajije uwa nyuma ngo ibizame byari bimeze ute, Quando perguntas o último como é que os exames estavam, arakubwira ngo byari bikomeye cyane. vai te dizer que era muito duro, difícil. Ariko wabaza uwa mbere, Mas quando perguntares o primeiro lugar, akakubwira ngo ibizame byari vai amazi. dizer que o exame era água, era papinha. Uko niko ibintu byo gukizwa bimeze. É assim como as coisas da salvação acontecem. Mani dushoboze. Deus nos capacite. Ndagira ngo mbabwire bene data, Eu quero vos dizer, irmãos, dukwiriye kwiga nk'abazimuka, temos que estudar como quem vai passar. ntabwo dukwiriye kwiga nk'abazasibira. Não podemos estudar como quem vai chumbar. Umuririmbyi yaravuze ngo tuzimuka mu isi, O cantor disse que nós vamos sair da Iwacu terra mw'ijuru. e vamos entrar no reino dos céus. aheza twubakiwe Lá n'umukiza. onde fomos edificados com nosso Senhor Salvador. Hindukira umuntu mwicaranye, Olha para o seu próximo. umubwire uti nkwifurije kwimuka. Diga para ele que eu desejo que você passe. Nkwifurije kwimuka. Desejo que você passe. Uzave mu isi, Seja aprovado, saia Wimukire da terra mw'ijuru. e vá para o reino dos muzamure céus. ibiganza duhese icyubahiro. Levantemos as mãos e glorifiquemos a Jesus. Niba hari ukwimuka kwiza, Se existe uma boa aprovação, ni ukuva mu isi, é sair da terra ukimukira mu ijuru. e ir para o reino dos céus. Imana ntihabwe icyubahiro. Glórias a Deus.
igice cya kabiri cy'iki gitabo A segunda parte deste livro cyerekana ko nubwo umuntu yakiranuka mostra-nos que por mais que alguém seja justa, bitamubuza kugeragezwa. não lhe impede de ser tentada. Abakristo b'abana Os cristãos meninos, iyo bageragejwe quando são tentados, bahita bibaza ibyaha bakoze, logo começam a se questionar qual é o pecado que eu fiz para ser tentado. akavuga ngo mana urukunziza iki, E começa a perguntar a Deus por que motivos eu estou a passar isto. akavuga ngo nacumuye iki, Mas Deus, qual é o pecado que eu fiz para merecer isto? ariko ndagira ngo mutandukanye ibintu bibiri. Mas eu quero que vocês diferenciem duas coisas. Tandukanye ikigeragezo Diferencie a tentação n'igihano. e o castigo ou a punição. Ubundi nta munyabyaha ugeragezwa, Não existe nenhum pecador que é tentado. umunyabyaha arahanwa. O pecador é punido. Umukiranutsi kandi nawe ntahanwa, O justo não é punido. umukiranutsi arageragezwa. O justo é tentado. Ibigeragezo ni ishuri, A tentação é uma escola, ariko ibihano ni gereza. mas a punição é uma prisão. Wahitamo kuja hehe kwaho? Então, onde é que tu podes escolher dentre esses dois lugares? Hitamo aho uja. Escolha para onde tu queres. Aho ufitiye amahirwe nihe? Onde é que tu tens a graça de estar? Ni mu ishuri É na escola cyangwa ni ou gereza? é na prisão? Hari umuntu uri muri gereza Alguém que está na prisão n'umuntu uri mu e ishuri, quem está na escola. ufite ejo heza ni uwuhe? Quem que tem um futuro brilhante amanhã? Ufite ejo heza ni uwuhe? Quem tem um amanhã brilhante? Nuri hehe? É quem está em que lugar? Nuri mu ishuri. É aquele que está na escola. Twasanze ishuri ari iki? Então nós vimos que a escola é o Ari quê? A ibigeragezo. escola é tentação. Gumayo rero Então permaneça lá, wige neza. estude bem. Yobu yaravuze ngo Jó disse, izi nzira nyuramo esses caminhos pelos quais eu passo, nimara kugeragezwa depois desta tentação, zavamo meza nk'izahabu. eu vou sair daqui como um ouro brilhante. Bibiliya ivuga ngo nimugeragezwa neza nk'uko Imana A ibishaka Bíblia diz que quando forem tentados como Deus quer, muzahabwa ikamba. serão galardoados. Imana ntihabwe icyubahiro. Glórias a Deus. Kugeragezwa k'umukiranutsi A tentação do justo, ntabwo biteye Imana ubwoba. isso não intimida a Deus. Ntabwo biteye Imana ubwoba. Não intimida a Deus. Ababyeyi babyaye abana, Os pais que têm filhos, hari ukuntu umubyeyi aje gukingiza umwana, tem momento que o pai leva a criança para ir à vacinação. umwana iyo akiri muto atashobora guhagarara ku munzani, Quando a criança ainda é pequena, não consegue estar na balança. hari udukabutura tuba ku bitaro, Existem uns calçãozinhos que vendem no hospital. umubyeyi yururutse umwana ashaka kumupimisha ibiro, A mãe leva aquela criança quando quer medir o peso dela. bagashiramo umwana muri ya kabutura yo ku bitaro, Fazem vestir a criança aquele calção do hospital. umwana iyo ari muri ya kabutura Quando a criança está naquele calçãozinho, ajya areba hasi quando ela olha para baixo akarira. e ela começa a chorar. Nyina kubera amarangamutima menshi Então a mãe, por causa do sentimento da criança, yareba ikabutura iziritse hejuru, quando vê aquela calça que está amarrada ali no peso, akabwira muganga ngo umwana wanjye aragwa, ela diz ao médico, akavuga minha ati muganga criança, tabara. meu bebê vai cair, por favor, Umwana nawe ajude. akarira cyane, E a criança continua a chorar mais. ariko kuko muganga yabyize Mas porque o médico, ele aprendeu o melhor daquilo, akajya kubita intoki z'umugore, começa a bater a mão da mãe. akavuga ngo Tira. wikora ku mwana, Não toque na criança para não aumentar o peso. mureke Deixa a criança, umunzani nutuza quando a balança ficar calma, estável, turamenya ibiro bye, vamos saber quantos quilos esta criança turamenya tem. ibiro bye. Vamos saber quantos quilos esta criança tem. Uko umubyeyi agenda akora ku ikabutura irimo umwana, Quanto mais a mãe vai tocando no calção da criança, akubaganya umunzani. ela vai mexendo naquela balança. Uko umunzani ukubaganwa, Quando a balança é mexida, umwana arahatinda. então a criança vai demorar de sair dali. Muganga akabwira mama we ati niwongera gukoraho Então o médico diz para a mãe, se você voltar a tocar, biratuma umwana atinda mu a kigeragezo. criança vai demorar aqui nesta balança, nesta tentação. Ko niko Imana ibigenza, É assim como Deus faz.
iri gupima ibiro byacu quando Ele está a medir os nossos quilos, nta marangamutima ibidufitiye, Ele não tem piedade para nós. kuko Imana idafite inyama n'amaraso, Porque Deus não é homem que tem carne e sangue. kuko Imana ari seriye. Porque Deus é sério. Ubuseriye bw'Imana A seriedade de Deus akenshi butandukanye n'amarangamutima y'abantu. muitas das vezes é diferente com os sentimentos dos homens. Imana ireba itangira, Deus, Ele vê do início, igahagarara mu itangira, Ele para lá no princípio ikamenya iherezo. e Ele sabe qual é o fim. Ibibera hagati ntibiyireba. Tudo que acontece no meio não lhe importa. Imana iva aho ivuganiye nawe Deus parte de onde falou consigo ikajya guhagarara aho bizasohorera. e Ele vai parar lá onde tudo vai terminar, lá no fim lá. Ibindi byose bibera hagati O que vai acontecer no meio, irabyihorera. Ele deixa estar. Niyo mpamvu Imana iyo ivuganye É nawe por isso que quando Deus fala consigo, iba yiyamye ibintu byose kugira icyo bigutwara, Ele somente dá ordem às coisas para não te matar. icungana nawe kuzaguma mu Ele isezerano. só vê se você vai permanecer na promessa. Tuzagira umwanya wo kubiganiraho. Certo dia podemos falar melhor destas coisas. Imana iduhane umugisha. Deus nos abençoe. Reka mbabwire, Deixe-me vos dizer, niyo mpamvu mwabonye Imana é por isso que vocês viram que Deus, yemeye ibintu byose bya Yobu bikamushiraho, Ele aceitou que Jó perdesse tudo, ariko ikimana ubugingo bwe. mas a sua vida foi poupada. Imana ni umukozi w'umuhanga. Deus é muito sábio. Satani ni injiji ihagarariye izindi njiji. Satanás é o mais louco de todos os loucos. Satani afite ubujiji bwinshi Satanás é tão louco ku buryo ibintu akora que as coisas que ele faz, abikorana ubujiji. ele faz com muita ignorância e loucura. Iki gitabo cya Yobu, Este livro de Jó, igice cyaco cya gatatu, do capítulo 3, cyerekana ko umukiranutsi mostra que o justo, iyo ageragejwe quando é tentado, akageragezwa nk'uko Imana ishaka, tentado como Deus quer, ntabwo arinda apfa ngo apfire mu kigeragezo. nunca vai morrer dentro da tentação. Mbere yuko ava mu mubiri, Antes que ele morra, iyo hari ibyo byangirikiye mu cya kigeragezo cye, se há coisas que foram destruídas no meio da tentação, iyo hari ibyo yahombye, se há o que ele perdeu no meio da tentação, Imana ibanza kubimushumbusha Deus restitui antes primeiro. ikazabona E ikamucyura. depois daí que vai o levar para os céus. Abantu benshi bakunze gutanga urugero kuri Lazaro, Muitas pessoas costumam dar exemplo em Lázaro. bakavuga ngo Lazaro yapfuye akenye, Dizem que Lázaro morreu pobre. ariko ndagira ngo mbabwire ko Lazaro atigeze akira. Mas eu quero vos dizer que Lázaro nunca ficou rico. Nta kintu cya Lazaro cyari cyarangiritse, Então Lázaro não perdeu nada. nta kintu Lazaro yigeze ahomba. Lázaro nunca perdeu nada. Lazaro nta kintu Imana yari kumusubiza, Lázaro não podia ser restituído nada. kuko nta n'icyo yari yaramwatse. Porque não há nada que ele foi arrancado. Ndagira ngo mbabwire ko hakenuwe akize. Eu quero vos dizer que empobrece quem já ficou rico. Iyo umuntu yakize, Quando alguém é rico, niho bavuga ko yakenye. era rica, é daí que podem dizer que ele era rico Aí- um dia, depois ficou pobre. Naho iyo umuntu atigeze akira, Mas se uma pessoa nunca ficou rica, ntabwo bavuga ko yakenye. nunca vão dizer que ela empobreceu. Rero niyo mpamvu Imana yasubije Yobu ibyo yamwatse, É por isso que Deus restitui o que Jó perdeu. ariko Lazaro ntacyo Imana yari kumusubiza kuko ntacyo yari yaramwatse. Mas Lázaro não é restituído nada porque não foi tirado nada. Mujye musobanukirwa ibyo bintu. Deve entender muito bem essas coisas. Imana ihabwe icyubahiro. Deus seja glorificado. Iyo dusomye Yobu 42 Quando lemos Jó capítulo ku 42, murongo wa 12, do versículo 12, hari ijambo rivuga ngo nuko Imana ihira Yobu bwa nyuma kuruta ubwa mbere. a Bíblia nos diz que Deus já pensou a Jó da última bênção foi a melhor que a primeira bênção. Nuko Imana ihira Yobu ubwa nyuma kuruta ubwa mbere. A bênção de Jó última foi maior que a primeira. Imusubiza ibyo yamunyaze Deus byose. restituiu tudo que havia perdido.
ndetse imuha n'indishyi z'akababaro. E deu-lhe até de sobra. Murakoze cyane. Muito obrigado. Uko niko niyo ncamake mu gitabo cya Yobu. Esta é a breve história do livro de Jó. Ariko reka ngeraho nashaka kuvuga. Mas deixe chegar onde eu queria falar. Twebwe kera, Nós, no passado, mu muco wa Kinyarwanda, na cultura da terra, habaga abo bitaga abarozi ngo babyina ku ngo z'abantu nijoro, existiam feiticeiros que dançavam por cima das casas, bataroga uburozi bwo gutamika mu kanwa, que não davam a feitiçaria de comer. ngo bakajya babyina hejuru hanze y'inzu Simplesmente nijoro, dançavam por cima da casa de noite. ngo bagatera ibintu ku mabati hejuru. E lançavam coisas por cima do teto. Ariko nge ntabo nigeze numva, Mas eu nunca ouvia eles. ariko kuko nabanye n'abantu bakuru Mas porque convivi com pessoas mais velhos, bagiye batubwira amateka, nos falavam de histórias. batubwiye imbyino babyinaga, Nos disseram a música que dançavam. ngo iyo umurozi yabyinaga Quando o feiticeiro dançava, yaravugaga ngo sinshaka ibishimbo byawe, sinshaka ibirayi byawe, sinshaka amashaza yawe, nshaka amagara yawe. o feiticeiro quando dançava por cima da casa, ele dizia, eu não quero seu feijão, não quero sua comida, não quero sua riqueza, eu quero a sua vida. Akavuga ngo ntashaka ibishimbo byawe, ntashaka ibirayi byawe, ntashaka amashaza yawe, nshaka amagara yawe. Ele dizia, eu não quero a sua comida, eu quero a sua vida. Reka mbabwire icyo nabihuje nacyo. Deixe-me vos dizer o que eu reconciliei isso. Buriya ubona Satani Como você vê o Satanás? ntashaka imodoka yawe, Satanás não quer o seu carro. Satani ntashaka inzu yawe, Satanás não quer a sua casa. Satani ntashaka iduka ryawe, Satanás não quer o seu negócio. Satani ntashaka akazi ukora, Satanás não quer o seu emprego. arashaka ubugingo bwawe. Ele quer a sua vida, sua alma. Nta kindi kimuraje ishinga. O que lhe faz de dia e de noite não dormir. Iyo amaze kukwaka ubugingo, Quando ele te arranca tua alma, niyo watera imbere ukaba umuherwe, mesmo que desenvolvas, seja um grande rico, utagira ubugingo, sem a vida eterna, ntacyo uba utwaye Satani. você ele não perde nada. Ntacyo uba utwaye Satani. Você não lhe incomoda. Niyo wajya ugenda abantu bakagukomera amashyi, Quando tu andas, as pessoas batem palmas para ti bagasasa imyenda mu nzira, e colocam vestimentas pelo caminho, utagira ubugingo, sem a vida eterna, ntacyo uba utwaye Satani. você não intimida Satanás. Ariko hari ijambo Yesu yavuze. Mas há uma palavra que Jesus falou. Ndagira ngo mbatangarize ko Yesu nawe Eu quero vos anunciar que Jesus, icyamukuye mu ijuru o que lhe tirou lá do céu, ntabwo kwari ukugira ngo azaduhe amazu, não era para nos dar casas. ntabwo yari impamvu y'ubukene, Não era o problema da pobreza. ntabwo Yesu yavuye mu ijuru ngo twambare amakote, Jesus não veio do céu para nos dar ntabwo Yesu casacos. yavuye mu ijuru ngo mwambare amabaze, Jesus não veio do céu para vos dar boas roupas. ntabwo icyakuye Yesu mu ijuru kugira ngo mugende mu mamodoka. O que tirou Jesus do céu não era para você ter carros. Yaravuze ngo naraje ngo zibone ubugingo, Ele disse que eu vim para que tenham a vida eterna. ndetse zibone bwinshi. E tenham é abundância. Ndagira ngo nkubwire ko iyo udafite ubugingo, Eu quero te dizer que quando tu não tens a vida eterna, uba utumye Yesu apfira ubusa. você anula a morte de Cristo. Iyo udafite ubugingo, Quando não tens a vida eterna, Yesu aba yarapfiriye ubusa. Jesus morreu em vão para ti. Ariko iyo ufite ubugingo, Mas quando tens a vida, uba weretse Yesu ko atazize ubusa. você mostra a Jesus que ele não perdeu o seu tempo. Muzamure ibiganza tumuhe icyubahiro. Glórias a Deus. Turamushimira Kristo. Nós louvamos a Cristo. Tuzamwereka ko atapfiriye ubusa, Nós vamos lhe provar que não morreu em vão. natwe nitumugera imbere. Quando chegarmos diante dele no céu. Imana nihabwe icyubahiro. Glórias a Deus. Ndagira ngo kandi nihute Eu quero ser breve. mbabwire ko icyo Satani yari ashaka Vos dizer que o que o diabo queria, yakoreye Yobu urugomo, ele fez toda maldade para Jó, ariko Yobu mas Jó asanga Imana iramukunda.
viu e percebeu que Deus o amava. Satani yabwiye Imana ko avuye mu isi kwizereramo. Satanás falou para Deus que ele passeou pelo mundo. Imana iramubwira ngo wabonye Yobu ukuntu anyubaha. E Deus disse, viste Jó como ele me obedece? Satani abwira Imana ati ntabwo Yobu akubahira ubusa. O Satanás disse que o Jó te obedece porque ele é rico. Kuko ibintu wamukoreye Porque o que você deu a ele nibyo bituma kubaha. é o que faz ele te adorar. Ibintu Yobu atunze A riqueza que Jó tem nibyo bituma akiranuka. é que faz ele ser justo. Imana kuko izi umutima wa Yobu Deus que conhece o coração de Jó ibwira Satani ngo urabeshe. disse a Satanás, você mentiu. Imana ibwira Satani iti Deus fala para Satanás, ubesheye Yobu. você mentiu para Jó. Satani abwira Imana ngo Satanás fala para Deus, rambura ukuboko umwaka ibintu wamuhaye levante a mão e leve dele tudo que você lhe deu. azakwihakana ari imbere yawe. E ele vai te humilhar. Kuko Imana yarize umutima wa Yobu. Porque Deus conheceu o coração de Jó. Imana ibwira Satani ngo ntabwo ari njyewe urabimwaka. E Deus diz que não sou eu que vou lhe arrancar. Genda ubimwake wowe. Você vai e lhe arranca. Ufata ibyo urafata byose. Pega tudo que você quer. Ariko ubugingo bwe atansiyo. Mas cuidado na vida dele, na alma dele. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana itanze ibyawe. Eu quero dizer que se Deus dá permissão das tuas coisas irem embora Ariko ntitanga ubugingo e bwawe. não dar que a sua alma seja levada, Ibyawe biba bihari ndetse byinshi. as tuas coisas existem e é abundância. Imana ntihabwe icyubahiro. Glórias a Deus. Satani yahise asohoka. O Satanás saiu. Bibiri iravuga ngo ava imbere y'Imana. A Bíblia nos diz que ele saiu diante de Deus. Ajya gukoresha abo twita aba agenti. Ele foi usar os seus agentes. Iyo Satani ikora ikoresha abantu. Quando Satanás ele se manifesta, usa pessoas. N'iyo Imana ikora ikoresha abantu. Mesmo Deus, quando se manifesta, usa pessoas. Satani yakoresheje abitwa abayebusi Satanás usou os jebuseus n'abahivi e os heves n'abanaki e os naques. biyahura mu butunzi bwa Yobu. Todos foram e destruíram a riqueza de Jó. Ariko Imana yari yaciye inyuma ya Satani Mas Deus foi atrás de Satanás iterura ubugingo bwa Yobu e levou a vida, a alma de Jó ibutereka iburyo bwayo. e colocou do seu lado. Ibwira Yobu ngo rwana ariko ubugingo ndabukubikiye. E disse a Jó, luta e luta, mas a sua alma está comigo. Rwana jya mu ntambara ariko ubugingo ndabugufatiye. Vá na guerra, vá na batalha, mas a sua alma está comigo, eu a seguro nas minhas mãos. Icyo ni cyo Imana ikorera bikunda. É isso que Deus faz para aqueles que Ele ama. Urugamba rwose tubaho hano ku isi Toda batalha que travamos na terra, ubugingo bwacu tububitsa mu ijuru. a nossa alma aguardamos nas mãos de Deus. Bibiliya yaravuze ngo mubitse ubugingo bwanyu mu ijuru. A Bíblia nos diz que guardai as vossas vidas, a vossa riqueza lá no reino dos céus, kugira ngo buhishanwe n'ubwa Kristo. para que esta esteja junto com a de Cristo. Mana ntihabwe icyubahiro. Glórias a Deus. Ngiye kubabwira akantu kamwe kabaye ndeba. Quero vos dizer alguma coisa que aconteceu, que eu presenciei. Umunsi umwe umudamu umwe yavuye gucuruza Certa vez uma senhora voltou do mercado. afite ishakoshi yuzuye amafaranga. Ela tinha uma pasta cheia de dinheiro. Uwo mugoroba ntiyari yanyuze kuri banki. Essa senhora havia passado do banco Agenda n'amaguru mu karitsiye. e foi para a zona andando a pé. Asanga amabandi yamutegeye ku rupangu rwiwe. Encontrou bandidos à espera dela no portão. Afite imihoro. Esses bandidos tinham katanas Agambiriye kumutema preparadas para destruir aquela senhora cyangwa se kumukangisha ngo amwaka amafaranga. ou para intimidá-la e arrancar a ela o seu valor. Uwo mudamu yari afite ishakoshi. Aquela senhora tinha uma pasta. Yari afite ishakoshi. Ela tinha uma pasta. Ufite ishakoshi nantize ntoya. Peço emprestado aqui uma pasta para eu exemplificar com ela. Afite ishakoshi aca. Ela tinha uma pasta assim.
agiye kubona ageze ku muryango ku rupangu rwiwe, E de repente, quando chegou no seu portão, abona abajura viu ladrões, bashaka kumwakisha koshi. querem arrancar a ela a pasta. Iwe mu rugo nta muzamu wari uhari, Na sua casa não tinha nenhum guarda. abana bari hirya mu gikari. Seus filhos estavam lá no quintal. Umudamu abonye ko ishakoshi irimo amafaranga menshi, Aquela senhora, quando viu que na pasta tinha muito dinheiro, ndashaka kugira ngo mbere kuko yabigenje, eu quero vos mostrar como é que ela fez. kandi ni isomo. E é uma grande lição. Wa mudamu afashe ishakoshi gutya, Aquela senhora, quando pegou a pasta assim, abonye abajura ko ari ishakoshi bashaka, quando viu que aqueles ladrões queriam aquela pasta, kandi nawe atekereje umutungo mwinshi urimo, quando pensou na riqueza que estava naquela pasta, ahita afata ishakoshi ayinyuza hejuru y'igipangu ayijugunya mu rupangu hagati. ela pegou aquela pasta, tirou por cima do muro e caiu no quintal. Abajura bararebana, Os ladrões começaram a se olhar, basanga icyo bari bashaka, viram que o que eles queriam barakibuze, já não tem mais baramureka aragenda. e deixaram aquela senhora e foram embora. Uko niko Satani yakubonye, É assim que quando Satanás te vê, akabona ubugingo bwawe buri mu maboko ya Kristo, quando vê que a sua alma está nas mãos de Cristo, aravuga ati uyu niyo namwica yaje iwabo. ele vai dizer que este, por mais que eu lhe mate, vai entrar no reino dos Akakureka céus. ugakomeza ukabaho, E ele vai te deixar viver, kuko icyo yakagombye kukwaka porque o que ele podia te arrancar, wakibikije aho atagera. você guardou lá onde ele não pode chegar. Aleluia! Imana ihimbazwe, Glórias a Deus. Imana ihimbazwe, Glórias a Deus. Imana ihimbazwe, Glórias a Deus. Imana ihimbazwe. Glórias a Deus. Muzamure ibiganza twese icyubahiro. Glórias a Deus. Ubugingo bwanyu A vossa vida mububitse Kristo. guarda nas mãos de Cristo a sua alma. Urugamba dufite muri iyi si, A luta que nós temos nesta terra, kurwana n'ubugingo nós lutamos para a vida eterna, kazaburokora que não podemos a salvar por nós mesmos. biragoye. Para salvar a alma não é uma coisa fácil. Hari igihe uburemana isoko Há tempo que você, ariko ntubutahane, ntubugarure, há ntubugaruke. tempo que você vai com ela no mercado e volta sem mais ela. Ushobora kubutahana ubukwe, Você pode ir no casamento tendo a vida eterna em ti ariko ukabusigayo. e deixar ela lá. Waba ukora n'urugendo rwa kure, Tu podes viajar com a vida eterna ariko ntubugarure. e quando voltares vazio. Ubugingo burahenze bene data. Irmãos, a alma é cara. Nituvuga ngo burahenze, Quando nós dissermos que é cara, ntimugire ngo bufite ikiguzi. não pensam que ela tem algum valor. Ndagira ngo nibutse abagabo baraha, Eu quero lembrar aos homens que estão aqui, abagore bacu ni beza, as nossas esposas são lindas, ni n'ab'igiciro, são de grande valor, ariko wa mugabo we, mas o homem, ubugingo bwawe a sua alma buruta umugore wawe. é maior que a sua esposa. Nibutse ababyeyi bose bari hano Eu quero lembrar as mães que estão aqui, ko abana bacu ari beza, que os nossos filhos são bons, ariko ubugingo bwawe mas a sua alma buruta abana bawe. é maior que os teus filhos. Nibutse n'abana ko Recordar também aos filhos, às nubwo ababyeyi crianças, bafite umumaro, mesmo que os pais são de ariko valor, ubugingo bwawe wa mwana we mas, ó criança, a tua alma buraruta umubyeyi é wawe. maior que o seu pai. Reka mbabwire inkuru Eu quero te dizer uma história. mu gatabo k'umugenzi, No livro do peregrino, abasomyi bagasomye barabizi. aqueles que leram este livro sabem, Umunsi umwe umugabo witwa Mukristo um homem chamado cristão, ngo yari ari kugenda mu nzira, ele andava pelo caminho, ahura n'umubwirizabutumwa. encontrou-se com um pregador. Umubwirizabutumwa ngo amubwire ubutumwa. O pregador lhe deu a mensagem. Mu butumwa yamubwiye, A mensagem que lhe deu, yamuhaye message ikomeye. deu-lhe uma mensagem muito grande. Aramubwira ngo uyu mudugudu mutuyemo Disse: esta terra que vivais ni irimbukiro, é uma terra de destruição. uri muri riske
estão em risco. ufite ibibazo, Vocês têm problema. mu gihe gito No pouco tempo uzasha. vai queimar. Mukristo ngo yumvisha ayo makuru, O cristão, quando viu essa mensagem, aramubaza ngo none twakora gute ngo tutazahira muri uyu perguntou mudugudu. o que é que podemos fazer para escapar desta destruição. Umubwirizabutumwa aramubwira ngo O pregador disse, hari ubuhungiro. existe um refúgio. Mukristo aramubwira ngo buri hehe. O cristão perguntou onde é que está. Mukristo aratunga urutoki ati dore hariya. O pregador lhe apontou, disse que está lá no fundo lá. Ati ni mu rurembo Siyoni. É lá nas portas celestiais. Hariya niho hatagera É ibyago. lá onde não chegam a Ati destruição. hunga udapfa. Então fuja para não Hunga! morrer. Fuja. Mukristo nk'umubyeyi O cristão como pai, ufite umugore n'abana, que tem esposa, tem filhos, aravuga ngo sinahunga jyenyine, disse não posso fugir sozinho. reka nyure mu rugo mbwire madamu Eu vou n'abana, passar de casa, vou falar para minha esposa e mbwire os meus filhos. mbwire madamu n'abana duhunge. Eu vou dizer meus filhos para nós fugirmos juntos. Umubwirizabutumwa abwira mukristo ngo O pregador disse para o cristão, abantu bazagira amahirwe yo kuva muri uyu mudugudu bagahungira mu rurembo Siyoni, os que tiverem a graça de sair desta terra de destruição para ir à cidade celestial, n'abanyabugingo. são pessoas pertencentes à vida eterna. Iryo jambo ubugingo arita mu gutwi. Essa palavra vida eterna guardou dentro de si. Yageze iwe mu rugo, Chegou na sua casa, abana baraza kumuyambira, seus filhos vieram lhe abraçar, batangira kumubwira ibibazo byo ku mashuri. começaram a falar dos problemas da escola. Umugore azana iby'imishinga bafite, A esposa trouxe projetos. mukristo abwira abana ngo ibyo byose muri gusaba byo kwishuri, O cristão disse que tudo que estão pedindo da escola, abwira n'umudamu ngo iyo mishinga yose uri kumbwira disse todos esses planos que vocês têm, byose nta na kimwe kiri bukorwe, não há nada que será feito. muhaguruke tuje mu rurembo Siyoni, Levante-se e vamos para a tugende cidade hano henda celestial. gusha. Porque aqui está para ser destruído. Ngo abana batangazwa n'iyo message ya se. Os filhos ficaram admirados com a mensagem do pai. Ijambo rimwe nasomye muri ako gatabo, A palavra que eu li nesse livro. murashaka ko ndibabwira? Querem que eu vos diga? Umugore we yabwiye abana ngo ndabona papa wanyu yasaze. A esposa falou para os filhos, eu vejo que o vosso pai está a enlouquecer. Akenshi iyo tuvuze ijambo ry'Imana neza ry'umwimerere, Muitas das vezes, quando pregamos a palavra de Deus como deve ser, abisi batwita abasazi. os do mundo chamam-nos de loucos. Uyu mugore yabwiye abana ngo muje mu shambure y'abana, A esposa disse, os filhos vão para o quarto, nsigarane na papa wanyu yasaze. eu vou ficar com o vosso pai porque ele ficou louco. Uyu mugore yabwiye umugabo ati cara hasi ngo ukuremo ibisazi bikurimo, A esposa falou para o marido, senta, eu te tirar essa asanga loucura. mukristo ari hejuru cyane, Encontrou que o cristão estava asanga muito mukristo elevado. yabyumvishe ku rwego rwo Tenha hejuru. uma decisão extrema que não podia ser mudado. Mukristo abwira umugore we ati nta mpamvu yo kwicara O hano cristão henda gusha. disse para o marido, Ati para a esposa, sohokana n'abana tugende. vamos sair com nossos filhos, sair juntos. Uba wita umuhamagaro w'Imana. Isso chama-se o chamado de Deus. Mukristo ngo arebye inyuma, Quando o cristão olha para wakabona wa trás, muriro watangiye kuza, viu que aquele fogo já estava ari vindo. ukabwira umugore n'abana ati niba mutaje ndagiye. Fugiu, deixou os filhos e a esposa, se vocês não vierem, eu vou sozinho. Umugore agira ngo ni imikino, A esposa pensava que eram brincadeiras. umugore yaramubwiye ngo genda wa musazi we. A esposa disse, vá seu maluco. Mukristo ngo yavuye iwe mu gipangu, O cristão saiu dentro da sua casa. ngo arirukanka cyane mu gikombe. Fugiu e foi. Hari ijambo yirukansa avuga, Há uma palavra que ele corria dizendo. muzarisoma mu gatabo k'umugenzi. Vão ler isso no livro do peregrino. Yirutse avuga ngo bugingo bugingo bugingo. Ele fugia, quando fugia dizia vida, vida eterna, vida eterna. ngo aramanuka mu gikombe, Desceu, foi. ngo niho yahuriye na nyamugijya nino, É lá onde se encontrou com o homem. ahura na mudakugwa ku ijambo. E encontrou o homem duro no coração. Ngo baramubwira ngo ko wiruka uraja he? E disseram para ele, onde é que você está a ir? Está a fugir? Está a ir para onde? Arababwira ngo ndaje mu rurembo Siyoni. Disse, eu vou para a cidade celestial. Ngo mudakugwa ku ijambo araseka. Aquele homem de coração duro começou a rir. Aramubwira ngo nawe usaze nka ba bandi. Disse, você também está a enlouquecer como
como aqueles outros. Umukristo aravuga ngo muzamenya ko tutasaze. Cristão disse que um dia vocês vão saber que nós não éramos malucos. Ab'isi bazamenya ko Os do tutasaze mundo não vão saber que nós não somos malucos umunsi wo kuboneka kwa no Kristo. dia que Cristo vai se manifestar. Hari imbyino bakunze kuririmba, Há uma canção que costuma se dançar. uri gusemura araza kuba ambabariye nkababwira uko kavuga ngo iyo mbimenya cagiye nataye nari gufata Yesu nkareka ibindangaza nkifatira Yesu tukabana karamata. Iyo mbimenya cagiye nataye nari gufata Yesu nkareka ibindangaza nkifatira Yesu tukabana karamata. Essa canção diz que se eu soubesse, teria deixado as coisas que me distraíam. Iyo mbimenya, Se eu soubesse. iryo ni ijambo rizavugwa n'abantu benshi. Essa é a palavra que muitos vão dizer naquele dia. Kandi kimwe mu bintu biteye agahinda, E uma das coisas mais tristes, irmãos, hari n'ababaye mu nsengero bazavuga iryo aos que estão na igreja também que vão dizer essa palavra. kandi twarabibamenyesheje. Enquanto foram anunciadas as boas novas. Reka nihuta amasaha ari kugenda, Deixa-me ser breve por causa do tempo. babwire ko umugore wa mukristo n'abana be bamusuzuguye, Eu quero dizer que a esposa do cristão, os filhos que o desprezaram, ababwiye ngo bagende bakanga, quando disse para eles que vamos e negaram, umukristo yaragiye arinda agera mu rurembo Siyoni. o cristão foi até entrar na cidade celestial. Reka mbabwire ukuntu gukizwa ari byiza. Deixa-me vos dizer como a salvação é boa. Ageze mu ijuru, Quando chegou nos céus, mu ijuru bohereje abamarayika bo kumuha serivisi, kumukarabisha, nos kumuramutsa. nos céus organizaram pessoas para lhe preparar e lavar. Baramubwira ngo nyir'ururembo aratubwiye ngo Disseram-nos que o dono da cidade celestial, que é Deus, ikintu cyose wifuza tukigukora. tudo quando desejares nós vamos fazer para si. Mukristo nk'umuntu ugeze mu ijuru, O cristão como alguém que chegou nos céus, arebye ubwiza bwaho, quando viu as maravilhas do céu, abwira abamarayika ngo niba mushaka ko nezerwa, disse aos anjos, se vocês querem para eu me alegrar, aha ngeze n'umuryango wanjye uzahagere. aqui onde eu cheguei, eu desejo que a minha família chegue. Mu bintu bizanezeza ni ukubona madamu wanjye n'abana twicaranye mu ijuru. Das coisas que mais vão me alegrar é chegar no reino dos céus junto com a minha família. Ako kanya mu ijuru bahise bamukorera ikintu cyiza. Naquele exato momento no céu fizeram uma coisa maravilhosa para ele. Muvuge ngo amen nkibabwire. Digam amém e eu vou vos dizer essa coisa. Mu ijuru bahise bamwaka rwa rwandiko. Nos céus lhe pediram a carta da salvação. Rwa rwandiko yari afite nta bwenge atagiraga. A carta da salvação que o homem insensato não tinha. Ngo bahise barumwambura, Levaram aquela carta da salvação ngo baruhita barushira ku posta y'ijuru, e colocaram lá colocaram na caixa postal do céu. barushira kuri kuriye y'ijuru, Colocaram no correio do reino dos céus ngo rumanuka mu isi. e desceu para a terra. Igice cya kabiri cy'agatabo k'umugenzi A segunda parte do livro do peregrino cyerekana mubwirizabutumwa ari gukomanga ku rugi rwa mukristo. mostra o pregador a bater a porta na casa do cristão. Umugore wa mukristo n'abana baza gukingura, A esposa e os filhos abriram a porta. baramusuhuza baramubaza ngo bite ko uhagaze ku rugi rwacu. Saudaram e disseram que se estás parado na nossa casa. Mubwirizabutumwa aravuga ngo nari mbazaniye ubutumwa bwa papa wanyu n'umutware wawe. O pregador disse que eu trago-vos a mensagem do vosso pai e do teu esposo. Baravuga ngo ko twamubuze yagiye he. Disseram, nós já não temos ele, para onde é que ele foi? Mubwirizabutumwa arabasubiza ngo yageze mu ijuru. O pregador respondeu que ele chegou no céu. Yageze mu ijuru. Ele chegou no reino dos céus. Reka mbabwire ijambo madamu wa mukristo yavuze. Deixe-me dizer a palavra que a esposa do cristão respondeu. Murahari ndibabwire. Estão aqui para vos dizer. Yaravuze ngo iyo njyana nawe. Disse, se eu soubesse, poderia ter saído com iyo ele. njyana nawe. Se eu soubesse, teria ido com ele. Yagezeyo. Quando chegou lá, Yaragiye nseka. foi a rir. Yatangiye urugendo mbona yasaze. Começou a caminhada vendo que era maluco. None yageze mu ijuru. E ele chegou no reino dos céus. Ngo
umugore n'abana bararira. Então a esposa e os filhos choraram muito. Umubwirizabutumwa arababwira O ngo pregador disse para eles: muhumure namwe mutangire none muzagera. tenham calma, comecem agora a vossa caminhada, vocês também vão chegar no reino dos céus. Kuva uwo munsi batangira urugendo. Daquele dia eles começaram a viagem. Igice cya kabiri kirangira nabo bagezeyo. A segunda parte termina enquanto eles também chegam no reino dos Mukomere céus. Yesu amashi menshi. Glórias a Jesus. Ndagira ngo mbabwire bene data, Eu quero vos dizer, irmãos, nta gihe cyo kugenda wenyine gihari. não há tempo de você andar sozinho. Dufite indirimbo ivuga ngo nushaka ko tujanayo. A canção tem uma canção, um hinário que diz que se tu quiseres para irmos juntos, Uyihane. arrependa-te. Umwiringira gukiza ubu. Creia que Ele vai te salvar hoje. Muze mwisigara. E juntos vamos. Nushaka ko tujanayo. Mwiringira nushaka ko tujanayo. Amashi. Ayi mwiringira gukiza ubu. Kandi uwo mutwaro wikoreye, emera ugutururuke, ko tuzabane kw'ijuru. Kandi uwo mutwaro wikoreye, emerera Yesu, ugutururuke, ko tuzabane Hallelujah. Hallelujah. Haindi kode no kwihana. Não existe outro código a não ser arrepender-se. Kode y'ijuru. O código, o PIN para o reino dos céus. Aho bakanda ngo ijuru rifunguke. Lá onde se pisa para o reino se abrir. No kwihana. É somente o arrependimento. Bibutse kwiri jambo kwihana. Eu quero vos recordar que o arrependimento Ni jambo abantu benshi badakunda. é uma palavra que muitos odeiam de ouvir. Abantu benshi bashaka kubabwira ko bazaja mu ijuru. Muitos querem ouvir bênçãos, ouvir maravilhas. Ariko ntubabwire ngo bihane. Mas não fale para elas arrepender-se. Ariko ijambo ubutumwa bwiza Mas a boa nova de Jesus byose ripfunyitse muri iri jambo kwihana. toda se engloba na palavra arrependimento. Uwavuze ubutumwa bwa mbere ni Yohana, Aquele que pregou, que é o João, mwene Zakariya na Elizabeth. filho de Zacarias, o João Batista. Niwe wabaye nk'utemye ishamba Ele é que abriu o caminho. nyuma y'imyaka 400 Imana icecetse. Depois de 400 anos do silêncio de Deus, Abisirayeli bongeye kumva ijambo ariko Yohana avuze. os israelitas voltaram a ouvir a palavra quando João falou. Ngo barahurura bava mu bigo no mu mashuri no mu gisirikare. Saíram das suas casas, das todas as bandas daquele local. Bibiliya yerekanye amatsinda y'abantu bari mu giterane Yohana yabwirije. A Bíblia mostra grupos de pessoas que vieram. Yaravuze ngo haje abakoresha bikoro, A Bíblia nos diz que vieram lá homens haza n'abasirikari, publicanos, vieram soldados, haza na rubanda, vieram a população, todo tipo de pessoa. abaturage. Vieram para lá para ouvir a mensagem. Yohana barebye ubwinshi João, quando viu a grandeza daquelas pessoas, arababwira ngo yemwe mwabana binciramo, disse aos filhos de víbora: ninde ubabwiye ngo muhunge umujinya uzatera? quem vos falou para não fugir da ira vindoura? Ngo abasirikari abakoresha bikoro nibo babanje kumubwira. Aqueles publicanos falaram para João. Yohana ababwiye iby'ubwami bwo mu ijuru. Quando Jesus lhe falou sobre o reino dos céus, Ngo barahaguruka baramubaza ngo none tugire dute ngo tuzaragwe ubwami bwo mu ijuru? levantaram-se e disseram: o que é que faremos para entrar no reino dos céus? Abwira abakoresha bikoro ati,
disse para aqueles homens: ntimukake umuntu ibiguzi bisumba iby'amategeko ateganya. vocês não é para cobrar mais do que o imposto. Abasirikari nabo baramwegera, Os soldados aproximaram também, baramubaza ngo tugire dute natwe abasirikari. perguntaram o que nós devemos fazer. Arababwira ngo namwe ibihembo byanyu bibanyure. Ele disse para os soldados que conformai-vos com o vosso salário. Abakomanteri bakomanse kuri iri jambo Os comentários que vêm em torno desta palavra baravuga ngo Yohana niwe watumye umushahara w'abasirikari uba muke. dizem que João é que fez com que o salário dos militares fosse baixo. Ariko kandi barongera baravuga ngo E voltam também a dizer, kuva Yohana yabiyama ko batakwiriye gutera amahane ku mushahara, desde que João disse que não deve reclamar do seu salário, ngo abandi bakozi bose bakora imyigaragambyo ko bari guhembwa make, ariko nta munsi abasirikari bari bavuga ko bahembwa make. todos os trabalhadores reivindicam querendo aumento de salário, mas os militares não podem. Kuko isomo rya Yohana ryarabafashije. Porque a lição de João lhes conformou. Imana ishimwe cyane. Deus seja louvado. Bamwegera mu maje ngo none tugire dute? Quando aproximaram e disseram o que faremos, Arababwira ngo mwihane. disse: arrependei-vos. Mwihane. Arrependei-vos. Yohana avuyeho Yesu araza. Quando João, depois veio Jesus, Yesu nawe abwira abantu ngo mwihane. Jesus voltou a dizer: arrependei-vos. Yesu amaze kuja mu ijuru asigira intumwa itorero Quando Jesus foi para os céus, deixou a igreja com os discípulos. ziserukirwa na Petero. E os discípulos foram liderados por Pedro. Asohotse ku munsi wa Pentekote Quando Pedro saiu no dia de Pentecostes, arababwira ngo mwihane. disse novamente: arrependei-vos. Paulo nawe aje O apóstolo Paulo, quando veio, abwira abantu ngo mwihane. disse ao povo: arrependei-vos. Abantu benshi ntibaba bashaka kwihana, Muitas pessoas não gostam de se arrepender. ariko munyemerere mbabwira imbaraga zo kwihana. Mas deixe-me eu vos dizer o poder que existe no arrependimento. Ndagira ngo mbibutse ko ibintu byose wakora utihanye Eu quero te dizer que tudo que podes fazer sem se arrepender, ntacyo uba utwaye Satani. você não muda nada para Satanás, não és nada. Intambara yose Satani arwana kuri wowe Toda luta que o diabo lança para sua vida, abagira ngo utihana. ele quer para você não se arrepender. Ariko na Yesu nawe Mas Jesus também, por sua vez, abari ku rugamba ngo wihane. ele está na luta para você se arrepender. Kuko iyo utihanye Porque quando não te arrependes, uba uri mu kigo cya Satani agukingiranye. você faz parte daqueles que são dominados pelo diabo. Ariko iyo wihanye Mas quando te arrependes, uba ucitse Satani. você fugiu das mãos do diabo. Imana ntihabwe icyubahiro. Deus seja louvado. Niyo mpamvu umunsi umwe É por isso que certa vez, njyewe nzi umuntu twabanye, eu conheço alguém que convivemos juntos. yari umugabo afite umudamu. Era um homem que tinha esposa. Ihangane nsoreze kuri iyi nkuru. Vou terminar com esta história. Yari afite akazi keza, Ele tinha um bom emprego, akorera amafaranga menshi, trabalhava e fazia muito dinheiro. ariko nta mwana bari bafite. Eles não tinham filho, infelizmente. Bari ingumba. Eram estéreis. Umunsi umwe Certa vez, bari mu kiwacu bakajya baradufasha umurimo w'Imana. estavam na nossa zona, ajudavam nos trabalhos e serviços. Iyo mu rusengero hagiraga ikintu kitagenda neza, Quando na igreja tivessem coisas que não estão a andar bem, bahitaga bakora mu mufuka bakakigura. eles tiravam dinheiro e compravam. Bari baraduhaye amafaranga twubaka urusengero, Deram-nos dinheiro para construir a igreja. baraduhaye amafaranga tugura n'ibyuma bya muzika, Deram-nos valores para comprar instrumentos musicais. n'abashonje muri twe babagaburira, Os pobres em nós eram alimentados por eles. abambaye ubusa babambika. Aqueles que não tivessem vestimentas, eles davam. Ibyo bigatuma tubasengera cyane tukiyibagirwa twebwe. Para isso, por causa disso, nós orávamos tanto por eles, até esquecíamos de nós mesmos. Umunsi umwe tujya ahantu gusenga mu butayu, Certa vez fomos num deserto orar a Deus. dusengera ahantu hababaje umubiri wacu, Oramos num lugar que magoava a nossa carne. twumvaga dufite impuhwe ko abo bantu Imana yabaha umwana. Nós tínhamos tristeza, rogávamos para que Deus lhes desse filhos. Imana idusanga aho hantu hababaje umubiri, Deus nos visitou naquele lugar. ivugira mu muhanuzi umwe twari kumwe, Deus falou
iratubaza ngo ni igihe iki mwaje kunsaba. Diz o que vindes me Twebwe pedir. ibyacu turabyibagirwa. Nós esquecemos tudo que é nosso. Tubwira Imana ibya ya Dissemos a família. Deus sobre o caso daquela turavuga família. ngo baha umwana babyare. Dissemos, Deus, estamos a pedir para lhes dar um filho. Imana iratubwira ngo muhite muva aha none mugende iwabo. Deus disse, saiam agora, vão para a casa deles. Murasanga bakangutse babyutse mu gitondo. Vão lhes encontrar amanhã, logo que acordarem. Mubabaze ngo mbese ntabwo mwigeze kubyara. Vão perguntar para eles se eles nunca tiveram Oya, filhos. Imana aratubwiye ngo mubabaze ngo mbese ntimwigeze gutwita. Deus disse, pergunta para eles, será que eles nunca ficaram grávidos? A esposa nunca ficou grávida. Duhita tugenda twihuta. Nós corremos, fomos para lá. Tugeze iwabo. Quando chegamos naquela casa, Kuri gate hari umusekirite. no portão tinha um segurança. Araduhagarika. Nos fez parar, Ariko arabahamagara ko babonye abashitsi. mas chamou para eles que vieram visitas. Barabyuka umugabo yambara amatiriningi. Acordaram, o homem vestiu-se. Umugore nawe ahita yambara ikanzu baza kutwakira muri salo. A esposa também vestiu e vieram nos receber na sala. Turavuga ngo bagiye kuduha ibyo kurya. Quando queriam nos dar comida, Turababwira ngo turacyari mu masengesho. nós dissemos, não, ainda estamos em oração. Ariko mu ijuru baradutumye ngo twaturi kubasengera ngo Imana ibahe umwana. Nós estávamos a orar para Deus nos dar filhos. Mu ijuru baratubwira ngo tuje tubabaze ijambo rimwe. E Deus nos mandou para vir vos fazer uma questão. Tubabaze ngo mbese ntabwo mwigeze mutwita. Perguntar aqui na casa, a esposa nunca ficou grávida. Umugore arebana n'umugabo. A esposa olhou para o marido, Bombi bararira. olharam-se e choraram. Bararira. Choraram bastante. Natwe aho twari turi. Nós também onde estávamos, Turarebana. nos olhamos, Turavuga ngo ubwo nuko batinze mu bugumba. dissemos, talvez é porque demoraram na esterilidade. Tuvuze ijambo umwana bararira. Quando falamos de criança, choraram. Ariko ibyo twibwiraga bibariza. Mas o que nós pensávamos que o que está lhes fazer chorar, Ntabwo ari byo byari biri não kubariza. tinha nada a ver com o motivo que lhes fazia chorar. Umudamu yarahindukiye aratubaza ngo Imana niyo yababwiye ngo mutubwire iryo jambo. A esposa disse, Deus é que vos mandou para nos dizer essa palavra. Turavuga ngo yego. Nós dissemos que sim, foi Deus. Umudamu ndabyibuka yarize arira ari kuvuga ijambo. Ela chorou a falar uma palavra. Aravuga ngo Mana ubika inzika. Disse Deus, mas Deus, tu és tão rancoroso. Umutware waramuhumuriza aramubwira ngo wivuga Imana nabi. O esposo disse, não fale mal de Deus. Imana irakiranuka. Deus é santo. Umugabo we kuko amarira y'umugabo atemba aja mu nda. Porque o homem chora por dentro. Ahita adusobanurira uko byagenze. Nos explicou como é que tudo aconteceu. Aratubwira ngo uyu madamu wanje. Disse essa minha esposa. Twahuriye muri Rajepora mu kigo cy'amashuri. Nos encontramos na escola primária. Sunday school. Mu kigo cy'amashuri muri Rajepora mu muryango wa Gikristo w'abanyeshuri. Nos encontramos no internato. Aravuga ngo nje nari mu wa gatanu segonderi. Disse, eu estava na 11ª. We yaje mu wa kane segonderi nawe. E ela estava na 9ª, na secundária. Ati tukajya dusengana. E nós orávamos juntos naquela altura. Njya mu wa gatandatu aja mu wa gatanu. Eu fui para a 12ª, ela foi para a 10ª. Nkoze cya leta mbona diplome mbona na kaminuza. Eu consegui fazer um exame de admissão, entrei na faculdade. Niga kaminuza. Aprendi, fui à faculdade. Madama ageze mu wa gatandatu abona diplome ntiyabona kaminuza. A minha esposa, quando terminou a 12ª, não conseguiu engrenar na faculdade. Asubira iwabo mu giturage. Ela voltou para sua casa lá. Nje ndangije kaminuza mpita mbona akazi. Eu, quando terminei a faculdade, tive emprego. Umugabo aratubwira ngo yabonye akazi ahantu keza. O esposo nos disse que encontrou um bom serviço. Bamuha inzu yo kubamo muri ako kazi. Lhe deram casa. Bamuha n'imodoka. Lhe deram carro. Icyo gihe umunsi umwe. Nessa altura, um dia. Bari bataramuha imodoka y'akazi. Era antes de lhe dar o carro do serviço. Ariko yari yungirije deje w'urwo ruganda. Era assistente do dono da empresa. Umudamu aramubwira ngo azaza kumusura. A esposa disse que ia lhe visitar. Yari akiri umukobwa. Ainda era menina. Aza kumusura aho bakoraga. Foi lhe visitar lá. Ahageze baraganira. Conversaram.
igihe kigeze bwije bajya ku muhanda gutega imodoka. Depois foram pegar carro na estrada de noite. Bateze imodoka barayibura. Quando procuraram o transporte não encontraram. Imvura iragwa. Choveu. Bigira inama yo gusubira mu rugo. E tiveram a ideia de voltar para casa. Aho umusore yari atuye. Lá onde vivia o jovem. Iryo joro bararyamana. Naquela noite dormiram juntos. Bararyamana. Dormiram juntos. Bakora icyaha. Pecaram. Bukeye mu gitondo. No dia seguinte. Wa mukobwa arabyuka kare kare aragenda. Aquela menina acordou e foi. Azi iwabo mu rugo. Foi para sua casa. Agezeyo. Quando chegou lá. Asanga aratwite. Encontrou que estava grávida. Ahamagara wa mufiance we wa musore. Chamou o seu namorado, aquele jovem. Aramubwira ngo wanteye inda. Disse, engravidaste-me. Wa musore kuko arafitiwe icyizere n'itorero. Aquele jovem, porque tinha confiança com a igreja. N'abantu bamuzi ko ari inyangamugayo. Conheciam ele como um jovem irrepreensível. Wa mukobwa nawe yari afite se ukaze cyane. Aquela mulher tinha pai muito duro. Aravuga ngo papa nawe umenya zanjye. Disse, se meu pai saber, eu estou mal. Bahita bigira inama baravuga ngo tiveram a ideia de ser nós. Reka twihutisha ubukwe. Vamos muito rápido fazer o casamento. Kubera ko ubukwe bumara amezi abiri. Porque o casamento passa por 2 meses. Nidukora ubukwe. Se casarmos, twebwe ntibazamenya ko twite. Não vão saber que eu estou grávida. Igihe cyo kubyara tuzabwira mushumba ko tubyariye amezi 7. Quando chegar o tempo de nascer, nós vamos dizer o pastor que nós nascemos há 7 meses. Kandi twe tubizi ko ari 9. Enquanto nós sabemos da verdade por detrás disto. Bahita babyumvikanaho babwira iwabo. Entenderam-se isso, falaram para sua casa. Ubukwe barabwihutisha ku rusengero. Rapidamente fizeram um casamento lá na sua família. Ku rusengero baraberekana. Na sua família, na igreja foram apresentados. Abacuranzi bashiramo ibisirimba. Os músicos tocaram. Ababyeyi bavuza impundu. Os pais maravilharam-se. Ariko mu ijuru bazi ico bari kwiruka. Mas no céu sabiam da verdade por detrás de todas essas coisas. Imana iri mu ijuru irarakara. Deus estando no céu se entristeceu. Ibona imbaraga bari gushiramo badashaka kwihana. Ele viu que não queriam se arrepender. Ikora ikintu gikomeye. Deus fez uma coisa grande. Ihamagara musaza wa mukobwa mu gihe cy'ubukwe ahita apfa. Chamou o irmão daquela jovem, morreu. Iwabo w'umukobwa baravuga ngo ntitwashingura kandi ngo dushingire. Disseram na família que nós não vamos celebrar casamento e ao mesmo tempo ir aos falecimentos. Ubukwe nibuhagarare. O casamento que pare. Ubukwe barabuhagarika. O casamento parou. Bizihiza ubuzima bw'uwapfuye. Começaram com as cerimônias fúnebres. Barashingura bakomeza kubakomeza mu mugongo, kubafata mu mugongo. Enterraram aquela pessoa, tiveram aqueles momentos. Ubukwe babwimurira nyuma y'amezi 7. O casamento foi adiado para depois de 7 meses. Basanga inda izaba igeze iriya. Viram que a gravidez vai já estar visível. Barareba n'umusore n'umukobwa. A ele se olharam. Isoni zirabafata. Ficaram com vergonha. Baravuga ngo ibihuru birahiye. Disseram que estamos ferrados. Turabigenza dute? O que vamos fazer? Ubukwe babuhagaritse. O casamento foi parado. Umusore aramufata. A esposa foi pegada. Amujana muri Kenya. Levou ela para Quênia. Ajya gushaka abo biganye mu kiganga. Foi procurar aqueles que estudaram juntos. Wakoreragayo. Que trabalhava lá. Inda bayikuramo. Tiraram a gravidez. Baragaruka mu gihugu. E voltaram no país. Abantu batazi byabaye. Ninguém sabia do que sucedeu. Igihe kiragera. Quando chegou a altura. Bakora ubukwe. Casaram-se. Imana yababaye. Deus triste. Baranze kwihana. Negaram de se arrepender. Barekera ayo manyanga yabo. Não deixaram essa sua falsidade. Ariko nayo imico bakeneye. E Deus não lhes deu o que queriam. Igihe kigeze. Quando chegou a altura. Bakajya bakora imirimo myiza mu rusengero. Faziam muitas obras na igreja. Ariko bakayikorera ku kintu kibi bakoreye Imana. Mas por cima de uma coisa terrível, maldade que fizeram para Deus. Abantu babona batagira umwana. As pessoas quando viam eles sem filho. Bakajya basaba Imana ngo imubahe. E diziam, Deus, por favor, dá-lhes um filho. Bibutse ko imirimo myiza ukoreye ku cyaha. Eu quero te dizer que boa obra que tu fazes em cima do pecado. Nta kimara. Isso não é nada, não serve para nada. Icyo gihe rero tubabwiye ko
Imana yatubwiye ngo mbese ntibigeze batwita. Quando Deus nos mandou fazer essa questão, Hari hashize imyaka 7. passavam-se 7 anos. Uwo mugabo yakundaga abana cyane. Esse homem gostava muito de crianças. Iyo bazanaga umwana mu rusengero, uwo mugabo yahitaga arira. Quando trouxesse uma criança na igreja, aquele homem chorava. Tubabwiye dutyo, turabwira ngo Quando falamos isso, yavuze ngo ntabwo mwatwise. Deus nos perguntou para vos dizer, será que ela nunca ficou grávida? O homem nos disse, Niba Imana ariyo yababwiye ibyo, Deus vos falou essas coisas. Imana yatumenye. Então Deus conheceu a nossa realidade. Mu gihe umugabo akirira n'umugore we, Quando o homem ainda chorava com a esposa, Imana ihita ivugira mu muhanuzi twari turi kumwe, Deus usou o profeta que estávamos juntos. irababwira ngo mwihane, Deus disse, arrependei-vos. mwihane. Arrependei-vos. Imana irababwira ngo kandi nimwihana, E Deus disse, se vos arrependerdes, mukureho icyo dupfa, tirem tudo que nos separa. icyo dupfana gikora akazi. E a nossa união permaneça. Mukureho icyo dupfa, Tire aquilo que nos separou de vós. icyo dupfana gikore. Então vai permanecer a nossa comunhão. Mbibutse ko icyo dupfa n'Imana ni icyaha, Eu quero te dizer, irmãos, o que nós temos contra Deus é só o pecado. ariko icyo dupfana n'Imana, Imana ni data. Mas a comunhão que nós temos com Ele é porque Ele é Deus, Ele é Pai. Imana ni data. Deus é Pai. Turi abana b'Imana. Nós somos filhos de Deus. Uwo munsi umugabo O homem yahise apfukama hasi, ajoelhou no chão. agiye kwihana, Quando queria se arrepender, Imana iramubwira ngo uzihaniraho icyaha cyabereye. disse, vais te arrepender onde o pecado aconteceu. Uzasubirayo kwihana. Vais voltar a se arrepender lá. Umugabo hari kuwa gatanu, O homem era na quinta-feira. ndabyibuka Imana yaramubwiye ngo kandi nimuva kwihana, Era numa sexta. Deus disse, quando voltarem de se arrepender, muzahite munyura mu isoko mugura imyenda y'uruhinja, voltem. Ao voltar, passem do mercado, comprem roupinha de criança. nzahita mbaha abana barenze umwe. Eu vou vos dar mais do que uma criança. Umugabo koko yari afite inyota y'abana, Então o homem, porque tinha sede de criança, yarahagurutse abwira madamu ati tegura ikanzu uzambara tuzaje kwihana. disse à esposa, vista uma vestimenta que vamos usar para ele se arrepender. Hanyuzemo uwa gatandatu ku cyumweru karekare bujuje imodoka esanse, No domingo de manhã, asubira iyo yakoreye ubukwe, voltou lá onde casou-se ajya gusaba imbabazi umushumba. e foi pedir perdão ao pastor. Imana yari yamubwiye ngo ugende usaba imbabazi umushumba wabeshe ko uri umusore kandi uri umugabo. Disse, vai pedir perdão ao pastor que você mentiu que eras jovem quando eras homem. Nawe wa mugore usaba imbabazi ko wabeshe ko uri umukobwa kandi uri umugore. E a esposa pedir perdão que mentiu que era jovem quando era mulher. Usabe n'imbabazi korali yakuririmbizi ko muri abageni. Peça perdão ao grupo coral que cantou para vocês pensando que eram noivos. Mubwire korali ngo mutubabarire ko Digam twabageni. grupo coral que nós pedimos perdão Musabe porque n'imbabazi torero peça perdão à igreja também que você mentiu, enganou. byabashigikiye kandi muri abanyabyaha. Que eles vos apoiaram quando vocês são pecadores. Umugabo yarahahingutse aho ngaho yagiye gusaba imbabazi. O homem foi para lá onde foi pedir perdão. Igisenge cy'urusengero niwe wari waragitanze wenyine. Ele havia dado todo o teto da igreja sozinho. Sima yose y'urusengero niwe wari warayitanze. Todo o chão da igreja ele que havia apoiado. N'uruhimbi niwe wari wararukoresheje. Até o altar foi com o valor dele. Abadiyakoni baramwakiriye nk'umuntu w'umwigisha w'uwo munsi. Os diáconos lhe receberam naquele dia. Bamwakira bamwita mutumishi wa Bwana. Lhe receberam dizer homem de Deus. Bamwakira bamwubashe cyane. Lhe receberam com muita honra. Ariko wabonye ukuntu bari kumujyana imbere ngo yigishe. Quando viu como estão a levar para pregar, Arababwira ngo uyu munsi ntabwo nje ndi umwigisha. disse, hoje não venho como pregador. Uyu munsi nje kwihana. Hoje venho me arrepender. Baramubaza ngo ni ibihe byaha wakoze. Disse, quais são os pecados que fizeste? Yasanze umushumba wamusezeranije. Foi ter com o pastor que lhe Yaragiye mu consagrou. kiruhuko cy'izabukuru.
yaragiye mu kiruhuko cy'izabukuru Já era velho de idade, estava no seu repouso. kandi atagiteranira kuri iryo E torero. já não fazia parte daquela congregação. Batwaye imodoka bajya kumuzana iyo ari, Levaram carro, foram ter com ele lá onde estava. bamwicaza imbere. E lhe trouxeram na igreja à frente. Wa mugabo bategereje itorero ryategereje ko ari we mwigisha, babona ntiyigishije. Aquele homem, quando esperavam que ia pregar, não pregou. Igihe cyo gusoza iteraniro bamuha mikoro, arahaguruka aravuga. Quando terminou o culto, deram-lhe micro para falar. Aravuga ngo naje gusaba imbabazi, Disse: primeiro eu peço perdão, gusaba Imana imbabazi, pedi perdão a Deus, gusaba umushumba imbabazi, pedi perdão ao pastor, gusaba itorero imbabazi, pedir à igreja o perdão, gusaba korari imbabazi. pedir o grupo coral o perdão. Ko mwadushingiye muzi ngo tura umusore n'umukobwa, Nos consagraram dizendo que nós éramos jovens, nyamara twari twarasambaye. mas havíamos caído no adultério. We n'umudamu we barapfukama, Ele e a esposa ajoelharam. itorero ryose rirarira, Toda a igreja chorou. itorero ryose rirarira. Toda a igreja chorou. Metafe sobebando. Abakristo bose babyibazaho, Todos os cristãos ficaram a refletir nessas palavras. bibaza kuri ko kwihana gufite imbaraga gutyo. Imaginaram o peso desse arrependimento. Uwo munsi hihanya abandi nabo bikura mu ntebe bahita baza imbere bari. Outros saíram das cadeiras e vieram pedir perdão. Abantu barihana kuri iryo torero. Muitos se arrependeram naquela igreja. Imana iravuga ngo iki nicyo nashakaga. Deus disse isso que eu queria. Ihita ibabwira umushumba baturaho imbabazi z'Imana. O pastor abençoou e pediu o perdão de Deus para com eles. Bakunkumura ivumba aho bari bapfukamye ku misambi. Tiraram a poeira de onde estavam ajoelhados. Iteraniro rirataha. A igreja foi para casa. Bahita banyura mu mangazine bagura imyenda y'umwana. Passaram do mercado, compraram roupinhas de criança. Bagura ibisurubeti by'uruhinja. Compraram lá toda a roupa que bebê precisa. Kandi bagura iby'umuhungu. E compraram de menino. Babijyana mu rugo. Levaram para casa. Madama ahita asama inda. A esposa logo engravidou. Ayibyaramo umwana w'umuhungu. Teve um menino. Asubiye yabyara umukobwa. Quando voltou teve menina. Ubu ni abantu bakomeye cyane. Hoje em dia são pessoas grandes. Baririmba umusaraba wa Kristo. Cantam a cruz de Cristo. Mwakira ijambo ry'Imana. Recebam a palavra de Deus. Muhaguruke dusenge. Levante-se e vamos orar a Deus. Muhaguruke dusenge nasoje. Levante-se e vamos orar. Abicaye muhaguruke. Os que estão sentados vão levantar. Muri Luka twasomyemo ijambo rivuga ngo Lembrem-se que nós lemos a palavra que diz: ubugingo bw'umuntu ntibuva mu bwinshi bw'ibintu atunze. a vida do homem não depende daquilo que ela tem. Nubwo washaka amafaranga cyane, Mesmo que tenhas muito dinheiro, nubwo wahembwa menshi mu kazi ukora, mesmo que tenhas ariko ntabwo uzagura ubugingo tanto, ku isoko. você nunca vai comprar a vida eterna no mercado. Ubugingo buturuka mu kwihana. A vida eterna vem do arrependimento. Ubugingo buturuka mu gukiranuka. A vida eterna vem da justiça. Abantu benshi bakoze ibyaha, Muitos pecaram, ariko kwihana byarabananiye. mas não conseguem se arrepender. Ndagira mbabwire ko Imana idatera forfo Eu quero te dizer que Deus não é matrecado. ngo ihwanyirizemo ngo ivuge ngo ibi birahwana. Deus, Ele não faz justiça dizer que só fana. Ndi gusenga mu gicuku cya kare, Quando eu estava a orar de madrugada, Imana yanyemereye ko uyu munsi irababarira abantu. Deus falou comigo que hoje Ele vai perdoar pessoas. Imana yambwiye ko uyu munsi iriyunga n'abantu. Deus hoje Vamos quer começar fazer uma nova aliança com pessoas que estavam distantes dele.